Graça e paz, irmãos, tudo bem com vocês? Esse é o podcast número 3, vamos estudar Miqueias capítulo 6, o assunto principal, deserto. Miqueias 6, vamos fazer de novo em 2 blocos, o capítulo 5 foi em 2 blocos, o capítulo 6 também vai ser em 2 blocos. Vamos lá, Miqueias 6 do 1 ao 5. Ouvi agora o que diz o Senhor. Levanta-te, defende a tua causa perante os montes, e ouçam os outeiros a tua voz. Ouvi, montes, a controvérsia do Senhor, e vós, duráveis fundamentos da terra, porque o Senhor tem controvérsia com o seu povo, e com Israel entrará em juízo. Povo meu, que te tenho feito? E com que te enfadei? Responde-me. Pois te fiz sair da terra do Egito, e da casa da servidão te remi, e enviei adiante de ti Moisés, Arão e Miriam. Povo meu, lembra-te agora do que maquinou Balaque, rei de Moabe, e do que lhe respondeu Balaão, filho de Beor, e do que aconteceu desde Sitim até Gilgal, para que conheças os atos de justiça do Senhor. Até aqui, nós vemos Deus chamando o seu povo para uma conversa, e diz que ele tem controvérsia com o seu povo. Ele quer que o seu povo fale com ele, fale o que ele fez contra o povo, para o povo ficar tão indignado contra ele e pecar sucessivamente. Lendo o profeta inteiro, vocês vão entender quais eram os graves pecados do povo. E Miqueias profetizou junto com Isaías, eram profetas do mesmo tempo, e no profeta Isaías, se eu não estiver enganado, Deus também fala: vinde, arrazoemos, vamos entrar em juízo. Deus quer tratar com o seu povo. Se você somar isso daqui com Oséias, que também é profeta contemporâneo, você vai ver que Oséias capítulo 2, Deus está levando o seu povo para o deserto, é igualzinho Apocalipse 12. E lá no deserto, Deus fala que vai falar com eles igual ele fez lá no Egito, e vai dar para eles o Vale de Acor por porta de esperança. Cada ponto que Deus fala, ele deixa ali uma mensagem para a gente voltar na Escritura e ver o que aconteceu no passado, porque o que ele fazia no passado, semelhantemente vai acontecer no futuro. Os passos de Abraão, por onde ele caminhava, por onde Jacó caminhava, prefigurava o que Deus vai fazer com seu povo no futuro. Por isso que Deus sempre apela para o livro da lei. Vai lá, leiam, ouçam, meditem, pergunte para os anciãos e ele fará saber a minha justiça. É isso que Deus está falando aqui. E como vocês viram, ele destacou Moisés, Arão e Miriam. Moisés e Arão eram 2 testemunhas lá no tempo do Egito. Miriam é porque ela ajudou Moisés no cântico, quando Deus abriu o mar e o povo passou pelo mar. Faraó, ele abriu a sua boca e lançou um rio contra Israel, lançou os seus exércitos. E aí, o que está acontecendo em Apocalipse 12, o dragão. Faraó é chamado de dragão em Ezequiel. Então Deus foi abrir o mar, fez o seu povo passar e depois fez o mar engolir os egípcios. E aí eles cantaram um cântico tremendo em Êxodo 15, um cântico profético que, aliás, faz parte do cântico de Moisés e do Cordeiro, que o povo estará cantando lá em Apocalipse, capítulo 15. João já viu acontecer, eles já cantaram o cântico, João já viu tudo na visão. Então tudo isso daqui eu consigo me lembrar só até o verso 5. Ele não está falando isso à toa. Então vamos fazer rapidinho uma passagem desde Miqueias capítulo 1 em versos específicos para vocês entenderem o porquê que Deus, logo quando está para acabar ali a profecia de Miqueias, capítulo 6, ele começa a ter esse tipo de conversa com o povo. Miqueias 1, do 1 ao 4. Palavra do Senhor que em visão veio a Miqueias, morastita, nos dias de Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá, sobre Samaria e Jerusalém. Ouvi todos os povos, prestai atenção, ó terra, e tudo o que ela contém, e seja o Senhor Deus testemunha contra vós outros. O Senhor desde o seu santo templo.
Pois eis que o Senhor sai do seu lugar e desce, e anda sobre os altos da terra. Os montes debaixo dele se derretem, e os vales se fendem, são como a cera diante do fogo, como as águas que se precipitam no abismo. Aqui o Senhor já está falando que ele vai descer e todos esses eventos vão ocorrer. Já está chamando a gente para a vinda dele. Agora vamos no capítulo 2, versos 12 e 13. Diz assim: Certamente te ajuntarei todo, ó Jacó, certamente congregarei o restante de Israel. Pô-los-ei todos juntos, como ovelhas no aprisco, como rebanho no meio do seu pasto. Farão grande ruído por causa da multidão de homens. Subirá diante deles o que abre o caminho. Eles romperão, entrarão pela porta e sairão por ela, e o seu rei irá diante dele. Sim, o Senhor à sua frente. Esse texto aqui é muito interessante porque ele ajuda a provar que o Senhor Jesus está falando das duas casas de Israel e aplicando isso aos gentios. Se eu não me engano, no Evangelho de João ele fala que ele é a porta. Ele tem ovelhas e ovelhas que não eram daquele aprisco, ou seja, não era da casa de Judá, e a ele convinha juntar todas elas. E elas entrariam pela porta e sairiam e achariam pastagem. Claro que o Senhor Jesus ele fez uma passagem no tempo só nessa fala. Ele disse que ia juntar judeus e gentios, e aqui ele está baseado em Miqueias 2, que está falando da casa de Israel com a casa de Judá. Olha aí, fato comprovado, que os gentios fazem parte da casa de Israel. Não de sangue, não de carne de sangue, mas entram através das 10 tribos para formar as 12 tribos espirituais que reinarão sobre a terra. E o Senhor Jesus fez a aplicação de Miqueias 2 para os gentios. Ninguém pode negar esse fato. Mas só que é claro que ele fez um resumão, porque aqui nesse texto você pode entender que é o Israel já glorificado ou que é todo mundo junto lá no deserto. Tanto judeus como gentios, tanto aqueles que irão ser glorificados como aqueles que não irão ser glorificados. E faz sentido, ele é a porta. Leia de novo: certamente te ajuntarei de todo, ó Jacó, certamente congregarei o restante de Israel. Pô-los-ei todos juntos, como ovelhas no aprisco, como rebanho no meio do seu pasto. Se você contextualizar essa fala aqui com todo o profeta, você vai ver que o Senhor está falando que o povo sairá da cidade, habitará no campo, fala de deserto, fala de fazer sinais como ele fez na terra do Egito. Então fica mais fácil de entender o cumprimento dessa profecia de maneira progressiva e não só em um momento. E isso é o que o texto está falando. Miqueias 2, do 12 ao 13. Agora vamos Miqueias 4, do 10 ao 12. Sofre dores e esforça-te, ó filha de Sião, como aquela que está para dar à luz. Presta atenção, como aquela que está para dar à luz. E ele fala, filha de Sião. Não está falando só de Israel que iria ter dores de parto para nascer Jesus na primeira vinda. Porque se vocês lerem o profeta Isaías, vocês vão perceber que Israel não teve dores de parto e Jesus nasceu. Como ainda o Espírito Santo pergunta, como pode isso acontecer? Além disso, eles não reconheceram o Filho na sua totalidade. Então aqui está falando muito mais para a igreja no deserto, que vai ter que ter dores de parto. Por isso que ele fala, esforça-te, ó filha de Sião, como aquela que está para dar à luz. Aquela, quando o Espírito Santo profetizou aqui, ele já tinha em mente o que ele iria fazer em Apocalipse 12. Aquela lá de Apocalipse 12, que é a igreja. Porque agora sairás da cidade e habitarás no campo, e virás até a Babilônia. Ali, porém, serás libertada. Ali te remirá o Senhor das mãos dos teus inimigos. Se o Senhor estava pensando em Apocalipse 12 quando profetizou isso daqui por Miqueias, de fato a mulher está saindo das cidades e está indo para o deserto, habitando no campo. E o Senhor disse que iria libertar ela da mão dos inimigos. Porque, veja bem, a profecia também está avisando aqueles que vão cativos para a Babilônia e cativos para o Egito. Terão pessoas em toda aquela
aquele perímetro que Deus falou por Isaías 27, que eu não vou recapitular aqui porque vocês estão na série e estão entendendo. E dentro daquele perímetro terão pessoas que estarão cativas e terão pessoas que estarão protegidas. O que leva uma pessoa a ir para cativeiro e outra ser protegida? A fé, a obediência. Se você lê Zacarias 12 ao 14, você entende o porquê que muitos estão indo para cativeiro. Alguns morrem lá, outros não morrerão. Ficarão vivos até o fim porque o Senhor é poderoso para proteger o povo, ainda que cativo. Cativo é para ter sofrimento e levar uma correção mais severa. Aqueles que não forem obedientes morrerão, assim como muitos morreram na mão de Nabucodonosor, mas o Senhor não deixava Nabucodonosor ferir aos humildes e aos pobres do povo. Pelo contrário, colocava eles lá em Judá, em Jerusalém, dava terra para eles, dava vinha pela mão do Senhor. Por isso que é importante o contexto todo da Escritura na hora de interpretar um texto. Ok, Miqueias 4, agora Miqueias 5, do 3 ao 4. Portanto, o Senhor os entregará até o tempo em que aquela que está com dores de parto tiver dado à luz. Então o restante dos seus irmãos voltará aos filhos de Israel. E ele manterá firme e apacentará o povo na força do Senhor, na majestade do Senhor, seu Deus. Jesus tem um Deus acima dele. Mesmo ele sendo Deus, ele tem o Pai que é maior. Glorificado. Os dois. O Pai glorificado não, porque ele não se fez homem, mas o Filho glorificado, ele tem um Deus. E eles habitarão seguros, porque agora será ele engrandecido até os confins da terra. Ou seja, a mulher, aquela que está para dar à luz, que se esforçou e deu à luz a Jesus, agora, por causa dessa luz que ela deu a Jesus, por causa dessas dores de parto, do sofrimento que ela teve no deserto, ensinando os mais fracos da igreja, ensinando as nações, se esforçando, Jesus vem, um menino nasce no mundo, como nós falamos no podcast número 2, e aí acontece a reunião dos irmãos. Judá e Efraim, de fato, glorificados, se unem uma vez por todas. E aí o Senhor é engrandecido até os confins da terra, como está escrito aqui no verso 4. Então, por esse contexto, o Senhor agora, no capítulo 6, chama o seu povo para falar com ele, para falar o que ele fez de errado, para eles rejeitarem tanto o Senhor e se esquecerem dele e praticarem tanto pecado. E Deus chama o Egito aqui de novo. Lembra que eu tirei vocês do Egito, Moisés, Arão e Miriam. Ainda ele fala para lembrar do que maquinou Balaque e o que respondeu Balaão. Aqui já é um recado. Tem que estudar essas coisas aqui para essa profecia aqui, para você sentir o peso dela, para ela ficar mais valorizada para a gente. Mas é claro que nós não vamos fazer isso aqui. Você pode ler aí e entender o que aconteceu. Porque são coisas incríveis que estão acontecendo quando o Senhor ele troca as maldições em bênção e não deixa Balaão amaldiçoar o povo. Ele abençoa. Então aqui foi a primeira parte do capítulo 6. Contextualizamos do 1 ao 6. E aí vem a parte número 2, que é curtinha e a gente finaliza. Miqueias 6, do 6 ao 8. Com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus excelso? Virei perante ele com holocaustos, com bezerros de 1 ano? Agradar-se-á ao Senhor de milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela transgressão e o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma? Ele te declarou, ó homem, o que é bom, e o que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça e ames a misericórdia. O que tem a ver essa fala aqui, nesse contexto? Presta atenção. Talvez um terceiro templo, não pelas mãos de Deus e nem pelas mãos de homem santo, e que não será considerado casa de Deus, talvez seja edificado em Jerusalém. Eu não tenho certeza disso ainda, porque o verdadeiro santuário somos nós. E para um santuário ser considerado casa de Deus, nós temos regras, leis claríssimas. Primeiro,
tem que ser antes de Jesus, para começar. Nada depois de Jesus é declarado casa de Deus, a não ser no próprio milênio com o templo de Ezequiel. Antes disso, tudo que foi edificado e chamado de casa de Deus é abominação. Segundo ponto, além de ser antes de Jesus, tem que ser por homens de Deus, como Moisés e os filhos de Israel na época, como Salomão recebeu a planta por Davi e fez, como a reedificação do templo com homens santos, como o sumo sacerdote Josué, Zorobabel e finalizando com Neemias e Esdras, só homens santos. E como era antes de Jesus, essas coisas falariam a respeito do verdadeiro corpo e serviriam de aio para conduzir o povo a Cristo, é válido. Depois disso, já não é mais válido. Não é à toa que o templo foi desfeito no ano 70 e aí acabou. Fica provado que o verdadeiro santuário é o corpo do Senhor Jesus. É a igreja. Ok, ainda que eles construam lá, no lugar que está a mesquita, aquilo vai ser abominação. E o Senhor, tendo em vista que aqui, no nosso tempo, nós estamos estudando o profeta, entendendo que o profeta está falando do povo se ajuntando, indo para o deserto, esperando o Senhor já fala da sua vinda no capítulo 1, ele vai terminar em Miqueias 7 falando que vai voltar a fazer os mesmos sinais que ele fez na terra do Egito. Não é à toa que em Miqueias 6 ele fala de Moisés e Arão e Miriam. Sabendo disso, ele está falando para o povo: vocês vão me agradar com isso? Com 10.000 ribeiros de azeite? Com primogênitos, com sacrifícios, com holocaustos? Lembra? Essas coisas aqui foi o que o Senhor pediu antes do Filho. E ele só pediu isso por causa da transgressão do povo, porque a vontade de Deus era que todos ouvissem a voz dele, ou seja, os 10 mandamentos, e fosse cumprido com um coração verdadeiro. Como isso não aconteceu, a antiga aliança foi construída daquela maneira. Então aqui ele já não quer mais nada disso. Ele quer o que ele falou no verso 8. Ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça e ames a misericórdia, e andes humildemente com o teu Deus. Quando que o homem estará andando na humildade, na plenitude da vontade de Deus, como o homem carnal ainda, de carne, de sangue? Só no deserto. Entendeu o porquê disso? Ok, aqui a gente fecha o assunto e a gente continua por Miqueias capítulo 7. Não se esqueça, irmãos, dá uma olhadinha aí no comentário fixo, na descrição, vai ter instruções ali para vocês, playlist, tanto a playlist desse estudo aqui como outras playlists, outros podcasts, outros assuntos. É só vocês procurarem ali na playlist do canal e vocês vão saber por onde começar os estudos. Depende do assunto que vocês estão querendo, tem vários tipos de assunto, é só seguir as playlists, ok? Então tá, Deus abençoe.